As religiões fazem parte do nosso dia a dia, seja você seguindo uma ou não. Nossa sociedade tem os conceitos de ética e de moral de base religiosa, e isso reverbera em diversas situações. Posições contrárias a métodos anticoncepcionais, à ciência, a pautas do público LGBT, por exemplo, geram inúmeros e intermináveis debates. Mas esse episódio não foi feito para falar mal das religiões. Nós tentamos imaginar como seria o mundo sem qualquer religião, como se elas nunca tivessem existido. Vamos com a gente aí, logo depois da vinheta. Multiverso da Hipótese. Salve, galera! Sejam bem-vindos ao Multiverso da Hipótese, o podcast onde a realidade sempre é paralela. Nosso objetivo aqui é literalmente viajar na maionese e debater sobre fatos que não ocorreram, mas poderiam ter ocorrido, e que fatos que possam vir a acontecer. Juntos comigo e com a Elaine, pra gente participar dessa aí. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Bruno? Como vai? Nossa, que falsa. Você tem que melhorar isso aí, tá meio falso. É que eu tenho Elaine, que hoje ser a gente tá com convidados aqui, né? Sim. Convidado que vai dar uma carinha de demente podcast hoje nisso aqui, né? Quem tá com a gente aí, Elaine? Hoje temos dois grandes convidados aqui. Temos um que foi dos primórdios do Dementes. O pessoal vai lembrar dele, hein? Ele que tem uma opinião tanto quanto peculiar sobre o cristianismo. O engenheiro eletricista carioca mais paulista que eu conheço, Antônio Oliveira. E aí, beleza? Deus seja amaldiçoado. E também com a gente aqui hoje, o co-criador de conteúdo do Dementes Podcast, o servidor público, ou melhor, o Sérgio Moro do interior, Evandro Luiz Velk. Pô, se for pra começar a xingar, a gente vai embora já, viu? Pô, Conge! Olá, obrigado pelo convite. Estamos juntos. Então, galera, é o seguinte, nosso objetivo aqui, por mais que o tema possa aparecer, não é falar mal de religião, tá? Como quem já ouve a gente aqui sabe que a gente brinca com realidades paralelas. Hoje o tema vai ser, a gente vai conversar sobre como seria o mundo sem religião. A religião é muito presente na nossa vida, tá? Com tudo, principalmente quando traz os conceitos de moral e de ética. Conceitos esses que não nasceram nas religiões, foram incorporadas, tá? A religião, para quem não sabe, os primórdios, assim, as primeiras evidências de que passaram a existir religião se remete lá ao Paleozoico, a Neológico, foi há 35 mil anos atrás, tá? Que quando acharam aquelas pinturas em caverna, que já começavam a ter essa devoção a algo que não pertencia ali o dia a dia, né, para poder explicar algumas coisas. Muita gente defende que religião é isso, né? Quando você não consegue explicar alguma coisa, você caracteriza que isso é algo fora do nosso plano normal aqui, tá? O conceito de moral e de ética, eles vêm da Grécia Antiga, tá? Eles vêm da Grécia Antiga e foram incorporados, como eu falei, nas religiões. Existe N número de religiões, tá? N, tá? As principais são as três monoteístas que nós temos, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá? Todas elas têm seus conceitos de ética e de moral que acabam intervindo no nosso dia a dia, tá? De tudo que a gente vai fazer. Mesmo quem não siga a religião, quem não tenha uma, acaba sendo incorporado. Eu costumo brincar que vem com um chipzinho no seu... Quando você nasce, você tem um chip que você já tem aqueles conceitos, tá? E hoje a gente vai tentar brincar com isso. Como seria o mundo sem esse impacto de ter a religião. Como eu sei que o Antônio vai botar fogo no parquinho, vou começar com o Velk primeiro. O que você acha, Velk? Então, vai assim, só para pensar. Você fala ninguém ter religiosidade nenhuma,
Nenhuma. Ou a instituição em si. Não tem instituições, igreja. Não, religião, Nada. religião no geral. Que a igreja, ela vem, é consequência da religião, né? Não se criou a igreja depois da religião. Primeiro teve a religião e aí falaram, não, vamos fazer templos para poder contemplar esses deuses, né? Não, então, sim. a igreja veio posterior. Ó, a primeira limitação que você tem quando você não tem religiosidade nenhuma é morreu, acabou, certo? Sim. E o que motiva o cara a continuar vivendo sabendo que a hora que ele morrer acabou, não vai ter nada para ele passar. Podemos pensar que seria a coisa de passar o DNA para frente. Já que você é mortal, a única maneira de você perpetuar nesse planeta é você passar seu DNA para frente, porque é coisa de animais fazem, né? Vou falar. Procurar o parceiro mais apto, reproduzir e morrer. Talvez a sociedade seria estruturada dessa forma, se já não o é, né? Também. Mas você acha que, por exemplo, as pessoas, por exemplo, você é pai, né? Acho que a Elaine também. Mas vocês têm o objetivo de, quando pensaram em ter filhos, de perpetuar isso mesmo, ou só foi uma questão instintiva que nasceu tanto você na sua esposa, ou na Elaine no pai da filha dela, de querer procriar, entendeu? Ser um objetivo assim, direto. Então, acho que não sei explicar, mas assim, eu fui educado que família é você, o casal e uma criança, ou várias crianças fazem parte do núcleo familiar, né? E de certa maneira eu fui educado, meu DNA tá lá, minha constituição você tem que ter família. E, sei lá, eu tô reproduzindo de certa maneira o que eu fui educado a fazer. Mas eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Se eu tive filho porque eu queria passar o sobrenome pra frente também, porque meu sobrenome é uma coisa importante pra mim, minha história é importante pra mim. Ou colocar mais uma pessoa pra amar no mundo. Não sei, sinceramente, nunca pensei nisso. E você, Elaine? No meu caso foi acidente de percurso mesmo, mas... Meio da hora, né? Só fazendo um parênteses aqui, quando você fala religião, igreja não necessariamente é um templo, porque a Bíblia já diz que a igreja é onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas. Isso não significa que ela precisa ter uma parede, precisa ter um teto, tá? Não, sim. Mas eu nunca pensei também sobre isso. Não, porque eu tenho que casar, ter filhos, porque a igreja me pediu isso, porque a religião me pede isso. Não, tem muitos casais que são religiosos que não têm vontade de ter filhos. E acho que isso não impede eles de seguir na religião. E você, Satã? Satã não, desculpa, Antônio. Essa questão da perpetuação da raça, ela é atribuída desde muitos anos, né? Desde antes da própria igreja, da própria religião. Isso fica encrastado no indivíduo de forma inconsciente. Isso também faz parte dele perpetuar a raça com a criação de um filho. Há outras possibilidades, como também escrever um livro. A gente vê Einstein aí, a gente vai conhecer Einstein a vida toda, milhares, centenas de séculos, pelos livros, pelas obras que ele escreveu. Isso é uma outra forma de perpetualização do seu nome, né? De você, no caso, né? Sim. Se perpetuar, né? Sim. Seus pensamentos. Sim, claro. A questão da religião, ela também segue esse mesmo propósito. Ela tenta perpetuar o seu nome, mas sempre escondendo de várias formas todo o seu processo. Que essa é a questão da ética. Aquilo que o Velto falou antes. Ele falou assim, como que a pessoa iria querer viver a vida sabendo que não tem um destino? Que ela não determinou um destino para isso, tipo um propósito. Ela não criou esse propósito. Se não existe propósito, como que ela vai continuar a vida? Ela vai continuar a vida porque o processo
do nascer, viver e morrer é muito longo. Então ela vai encontrando formas de realizações que não necessariamente precisariam ser religiões. Por exemplo, eu estou estudando, estou trabalhando, eu quero muito ter um carro. Então, tipo, eu estou buscando almejar esse carro. Tem uma frase do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão. Ele diz que a vida se resume em o prazer de ter algo e o tédio de conseguir. Quando você quer ter algo, você busca aquilo. Você teve, você fica entediado, quer ter mais. Isso é um exemplo clássico, que não tem nada a ver com religião, que faz o ser humano viver muito para ter sempre mais e mais, entendeu? Isso pode ser um exemplo. Pagar boleto para poder pagar outro boleto no futuro? Sim, ué. Mas não é prazeroso ter um carro para passear, tem várias outras funções, né? Uma coisa. Não, desculpa, quem tá falando, interrompi. Não, é que eu falo assim, trabalhar para pagar o boleto para poder fazer mais um boleto, né? Foi só para concluir. Uma coisa, vocês falaram do pós-morte, né? Mas vocês estão partindo do princípio que vocês já foram a gente, né? Eu não posso falar vocês, que eu me incluo porque a gente vive numa sociedade majoritariamente cristã. Sim. Desde sempre, tá? Foi colonizada por cristãos. Vocês partem desse conceito de vai perder o objetivo. Mas vocês estão pensando isso influenciado pelo fato de já saberem que vem esse conceito do pós-morte. O ponto aqui é falar o seguinte: isso não existiria. Entendeu? A gente, eu vou estar dando essa opinião maculada pelo fato de ter essa questão do pós-morte, né? E de acreditar, não acreditar, tanto faz, mas ela existe, essa discussão. Ela já foi incrustada no nosso pensamento. Agora, imagina se não existisse nem esse conceito de pós-morte. É nisso que tô querendo provocar para a gente pensar. Tá entendendo? Se você não tem pós-morte, você pode pensar de duas formas, né? Vamos falar, pensei em duas coisas agora: meio ambiente e vida. Ou a vida não tem valor nenhum, ou ela tem extremo valor. Assim, você tirou a vida de alguém, você acabou, ela não existe mais de forma nenhuma, não tem reencarnação, não tem merda nenhuma. Agora, sei lá. E o meio ambiente, em compensação, você tem que tomar muito cuidado com a sua casa aqui, né? Porque é o único lugar que você vai ter para viver no futuro. Não sei. Você vem de novo naquele lance de perpetuar seu legado. Não, assim, de se perpetuar. Não, porque de certo o biológico da vida é passar o DNA para frente. Isso vale para todas as espécies, né? Sim, é porque você está se baseando no fato dos animais fazerem isso, e os animais, obviamente, não têm religião. Exato. Sim. E aí, mas assim, mesmo morreu, acabou. E você está perpetuando ou não, mas você tem que tomar conta do que onde você está. Talvez a gente não tome muito conta do que a gente está, porque o paraíso anda fora da Terra, né? Tem. Ou vai ter que ser muito valorizada, porque se a pessoa morrer, acabou. Então, talvez tenha uma tendência a tentar prolongar a vida o máximo possível, não sei. Então, isso que ele está falando, Bruno, eu penso que nós teríamos esse tipo de conduta, porque é o que já temos mesmo, de ideia, onde iríamos querer perpetuar a raça. E é o que já acontece, só que muitas pessoas têm isso de forma inconsciente, elas não percebem que elas fazem isso, entendeu? Que a vida delas caminham para essa questão, entende? Eu vou te dar um exemplo. Os nossos índios, eles também são no caso, politeístas, né? Nós somos monoteístas. Mas eles também têm essa mesma crendice, né? E acreditam no futuro da raça, então eles procuram perpetuar essa questão da raça deles, entende? Então, tipo assim, isso iria entrar em vigor de qualquer forma, independente de não ter religião, entendeu? Porque isso
antítese da religião, esse tipo de comportamento. Nós iríamos, sim, criar uma estrutura mais voltada para o racional, né, da conscientização, para poder seguir em frente. Não ia mudar muita coisa, não, cara. Quem tem casa hoje em dia se desfaz da casa, tipo, pensa assim, vou morrer e vou vender a casa, vou estragar, vou quebrar. Ninguém pensa nisso, entendeu? A gente pensa, mesmo que não tenha filhos, a gente pensa em, sei lá, doar a casa ou passar para algum parente, primo, sobrinho, etc, entendeu? Isso acontece. Eu, por exemplo, eu não tenho filho e eu não quero ter. E, assim, o que eu vou fazer depois que eu morrer? Porra, eu vou dar a casa para alguém, algum amigo. Não, depois que morrer, tu não vai fazer nada, tu vai estar morto, pô. Antes de morrer, eu vou dar a casa para algum amigo. Que amigo? Não sei. Se algum amigo que eu fizer. Ou, sei lá, uma creche. Entendi. O Velcro deu uma caída aí. Deixa eu só responder para ele aqui. E, Elaine, você que você não é praticante, mas você é católica, você acredita, você está com 2 ateus aqui agora. Você acredita nessas coisas. Você consegue imaginar sua vida sem a presença disso? Não, porque desde que eu me conheço por gente, a religião se fez presente, né? Nas conquistas, nos momentos de dificuldade. Então, tudo na minha vida sempre foi envolto disso, da religião. Então, por exemplo, eu não consigo imaginar no momento de dificuldade, onde que eu vou me apegar? No momento de alegria, para quem que eu vou agradecer? Então, eu não consigo imaginar isso, como seria o mundo assim. E até esse de pós-vida. Pós-morte. Pós-morte, desculpa. Eu acredito nisso, que existe um depois, uma continuação, né? Seja para qual lado você queira ir, né? Você escolha aí. Mas eu acredito que existe esse pós-vida. Eu acredito em reencarnação, porque eu cresci nisso. A minha avó, eu me lembro lá, quando eu era pequena, lá nos meus... hoje, né, pô? Nos meus 4 anos, 5 anos de idade, que eu ia todos os sábados à missa com a minha avó. Então, mesmo que eu não entendesse aquilo que estava acontecendo ali, aquilo ficou muito marcado para mim, né? Então, até hoje, lógico, com o tempo a gente vai se desvirtuando um pouco, né? Conhece pessoas que, assim, tiram a gente do caminho, mas a minha fé ainda é muito grande. É igual a gente conversou em off aqui outro dia, eu sou católica, mas eu tenho também uma certa, vamos dizer assim, decepção com a igreja, entendeu? Vamos dizer assim, com essa parte administrativa da igreja, assim, ela decepcionou um pouco ultimamente, alguns fatos, algumas coisas que aconteceram dentro da igreja que me fizeram afastar um pouco. Mas eu acredito muito na fé. Eu acho que Deus é um só para todas as religiões, independente de que lado você esteja, Deus é um só. Então, mas você sabe que isso é uma imposição, né? Que existem 3 mil deuses hoje. Ô, Velcro, você que caiu, a pergunta que eu fiz pra Elaine é que eu vou fazer para você também. Você consegue imaginar a sua vida sem religião? Você é um cara religioso, é de família Sim. religiosa. Você consegue imaginar a sua vida sem religião? Olha, eu nunca parei para pensar nisso, tá? Mas, assim, que minha visão de mundo é muito maior do que a da igreja ensina. Eu me vejo uma pessoa mais desconstruída, vamos falar assim, né? Eu consigo fugir um pouco do que me foi imposto por minha família, pela minha igreja, pela sociedade que me cerca. Mas, de certa maneira, eu acho que a religião é menos importante para mim do que a minha família, por exemplo. Do que meu núcleo familiar, mulher e moleque.
Assim, tem pessoas que acordam e rezam, né? Eu acordo pensando, o que eu tenho que fazer para aquele moleque hoje? Eu vou dormir, o que esse moleque aprontou hoje que eu tenho que ver essa manhã mesmo? Entendeu? Eu não sei se dessa maneira eu explico o que eu penso. Mas, assim, eu sou mais tolerante do que uma pessoa católica seria. No sentido de que, se você não tiver religião, para mim, tanto faz. Se você tiver religião, para mim, tanto faz. Se você for politeísta, para mim, continua tanto fazendo, porque para mim o que importa é o que eu faço. O resto vai ser bem tratado ou maltratado do jeito que eu costumo tratar as pessoas. Eu posso fazer uma pergunta aqui que vai soar preconceituosa? Pode. Ela pode ser, pode não ser, mas vamos aqui. Eu tenho um conceito sobre religiosos, tá? Eu tenho, preconceituoso. Não vou externar aqui, eu externo nas minhas redes sociais, no Dementes eu falo isso direto. Mas aqui acho que não tá armado para esse tipo de conversa. Mas vocês acham que sem religião as pessoas seriam mais intelectualizadas? Depende. De certa maneira, se a pessoa se limita por conta da religião de fazer alguma coisa, com certeza sim. Agora, se a pessoa fala, eu não posso aceitar como verdade o que me impõe, verdade da minha fé, aí não muda nada. Porque geralmente a religião ela te coloca limite. Por exemplo, quanto mais, vamos botar assim, mais religioso a pessoa, ela se fecha mais só em leituras bíblicas e daquela vertente da religião que ela segue, né? Ela Quanto mais tabus a pessoa tem, mais limitação ela vai ter no pensamento dela. E a ideia de uma pessoa inteligente é a pessoa que pensa por si só, livre de qualquer amarra. Que abre o leque de conhecimento para poder saber o que seguir, né? Sim, óbvio. Então, de certa forma, você concorda com o meu pensamento de que as pessoas seriam mais intelectualizadas. Eu, no caso? Não, pode ser falar também. Me referi ao Velk. Sim. Tá. Sim, concordo. E você, Antônio? Isso aí eu tenho total certeza que as pessoas seriam mais intelectualizadas. Mas eu queria também ressaltar que é uma dualidade muito complexa para mim, assim, né? Como pessoa mesmo. O religioso, quando ele é preconceituoso, discriminador, violento, de forma agressiva, por exemplo, ele fala assim para mim, eu tenho um colega que ele é meu amigo. Ele fala, olha, Antônio, independente das coisas boas que você fizer na vida, você vai pro inferno. E eu ouço isso e eu me sinto bem em saber que vai voltar para casa. Não é só essa questão. Mas eu me sinto bem em saber que ele, como meu amigo, ele é mais real e mais correto na religião dele do que a maioria das outras pessoas que falam para mim que não se importariam, entende? Da minha escolha, sabe? Porque a religião, o cristianismo em si, não só o cristianismo, né? Mas tá bom, eu tô falando dele. O cristianismo em si, ele já tem vários mandamentos, várias regras que determina que o cristão ele não pode se misturar com uma pessoa que é contra Deus ou não acredita em Deus, por exemplo. Mas o cristão, você está falando aí, é evangélico. Não, o católico também. O católico, acho que o católico é mais tolerante em relação a isso aí, não. Varia, né, de pessoa para pessoa, claro. Mas é aquela questão. Por exemplo, quando eu falo alguma coisa da Bíblia, eu pego minha Bíblia, por exemplo, e mostro para algum cristão alguma passagem e ele não entende, ele prontamente fala: mas você tem que estudar porque não é assim, porque precisa ter compreensão do contexto. Só que ele também não tem essa compreensão.
ele também não fez teologia. Ou seja... Ele retransmite uma coisa que foi passada a ele, né? Exatamente. Então, tipo assim, todo cristão, eu posso... lembrando que há exceções, mas para o cristianismo não existe exceção. São todos, 100%. Não entende a Bíblia. Quando existe uma palavra que permite que você interprete ela, já deu problema. Porque cada um interpreta a sua maneira, entendeu? Normalmente, o que eu vejo, a pessoa interpreta usando ela mesma como espelho. E aí, cara, aí a gente vê o que a gente viu no bolsonarismo aí. Está vendo, né? Está vendo, né? E aí, Elaine? Desculpa, Antônio, pode continuar. Bom, e aí a conclusão que eu tenho assim, sobre essa questão é que eu olho, talvez esse comentário seja um pouco só um pouco preconceituoso. Eu vejo o cristianismo da mesma forma, igual, idêntico ao nazismo. Idêntico. Passam uma ideia de bondade, mas escondem o passado, entendeu? Ninguém sabe sobre o passado. Ninguém nunca leu nada sobre o passado. Ninguém quer saber também. Ninguém se importa. Por exemplo, tem a Elaine aqui, e o Velk também percebem que a igreja tem vários problemas, entendeu? Humanos, né? Porque também a igreja é peregrina na vida, tem erros e acertos, vai crescendo, né? Vai tentando evitar esses erros, mas ela percebe isso. Aí o que ela faz, o que eles fazem, né? Eles começam a separar a Bíblia, que seria o conteúdo racional, da fantasia. Aí só fica com a fantasia. Aí, se já estava blindado antes, piorou. Aí sim, não tem possibilidade nenhuma de crescimento, de desenvolvimento, conversa, debate. Não tem. Pode haver o debate, como está havendo agora, mas não vai mudar em nada. A fé é única. Criou a fantasia do jeito dela, perfeito para ela, encaixado para ela a pessoa, né? E aí não vai se desgrudar disso. Então, com os anos passando, quando ficar velhinho, é o mesmo velho que a gente tem hoje. Tipo, minha avó, meu pai, minha tia, não vai sair, não vai ter uma conexão com a razão, com a reflexão, com o raciocínio lógico, nenhum. Porque criou a fantasia e ficou do jeito que foi criado, entendeu? Criou a fantasia perfeita. Entendeu? Entendi. Só uma coisa, você tocou num ponto aí, tem um livro, eu acho muito bom, não sei se vocês já leram, se não leram, recomendo, que é o Sapiens, do Harari. Ele faz essa comparação entre ideologia e religião. Ele fala assim que estruturalmente é a mesma coisa. Salvo engano, ele faz comparação com torcida por algum esporte, por algum clube. Ele faz assim, é a mesma coisa. É a mesma dinâmica, a mesma estrutura. É muito bom esse livro, eu recomendo, o Sapiens. Legal. E vamos dando continuidade, que eu tenho duas perguntas para fazer para vocês aqui, tá? Uma é o seguinte, sem religião, tá? Sem não existindo religião, como vocês acham que seria o conceito de bem e mal? Eu já tenho um conceito assim. Eu não determino o que é bom e mal. Quando eu falo de mim, por exemplo, eu determino que eu sou um ser humano e que eu tenho características que algumas pessoas vão gostar e outras pessoas não vão gostar. E aí eu tenho várias características. Por exemplo, eu sou arrogante e eu gosto de ser assim. Eu me sinto bem dessa forma. Já a maioria das pessoas procuram ao máximo
extrair essa arrogância de si, né? Tipo, todo mundo tem um pouco de arrogância em graus elevados ou não, mas quando você determina que essa característica ela é má, você automaticamente quer excluí-la. A partir do momento que você quer excluir uma coisa que é natural de si, você não enxerga o que você é, e aí quando você acaba sendo arrogante, você não percebe, porque você nunca quis olhar para isso, entendeu? Mas uma coisa, Antônio, o conceito de bem e mal, que você dentro disso que você está falando, mas o conceito de bem e mal não é o que já te passaram o que é bem e o que é mal? Você está trabalhando em cima do conceito que te deram. Eu estou falando assim, como seria sem esses conceitos, passando logicamente se existe antes de religião. É o que eu estou falando o seguinte, conceitos como ética e moral, bem, mal, certo e errado, eles foram incorporados, modificados, adaptados pela gente. Eu estou te perguntando, isso que você está falando, você está partindo de um preceito que você tem os conceitos que foram te passados de bem e mal. Eu estou falando se não existisse, entendeu? Não existisse o bem e o mal. É o lance do céu e inferno, né? Se não existe, por quê? O céu e o inferno é o lance do bem e do mal. Ah, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Se for uma pessoa ruim, você vai para o inferno, né? O que é uma pessoa boa faz o bem, a pessoa ruim faz o mal, né? Por mais que seja subjetivo isso, que você pode fazer mal para uma pessoa, mas tá fazendo bem para outra, né? Isso é subjetivo. Sim, exato. É isso que eu tô te falando. Até dentro disso que você tá falando, você tá partindo de um conceito que já te deram. Eu tô falando o seguinte, como ficaria o conceito de bem e mal se não tivesse o crivo da religião? Ah, tá, eu entendi. Seria dessa forma que eu comecei a explicar, seria apenas como característica do ser humano, entendeu? Seriam características. E aí, nada que fosse ensinado teria esse viés de bem e mal. Então, iríamos, né, agir como seres humanos comuns com todas as outras características que temos, entendeu? Que é amaldiçoado pela religião de vários ângulos diferentes. E aí, Velk? Então, aí é complicado. Eu tava pensando, o conceito que eu adoto para mim, que é o conceito que eu acho correto, é do imperativo categórico, né? É baseado no comportamento, que é haja de acordo com que o seu comportamento possa servir como regra geral. Ou seja, o famoso não faça para alguém que você não queira que faça para você, né? Só que também esse conceito é do cara que era religioso também, então fica complicado pensar que está totalmente desligado. O que eu quero dizer é, o que vai vir, se não tem conceito de bem ou mal, vai ter o conceito do que é socialmente aceito ou não. Se você vai para o inferno ou não, é irrelevante, você não tem céu e inferno. Mas assim, eu não sou obrigado a tolerar determinados comportamentos porque eles são nocivos para minha companhia. Para mim, persiste a teoria do... Nossa, fugiu, não, acabei de falar. Imperativo categórico. É o comportamento humano que vale, se ele é aceito de uma sociedade ou não. E aí o critério que foi feito para ser aceito ou não de uma sociedade é evolução. Mas está partindo do princípio dos conceitos de certo, errado, bem e mal religiosos. Não necessariamente. Vamos imaginar que uma sociedade evoluiu sem esses conceitos. Eu não estou falando quais serão os conceitos, mas ela evoluiu dentro do society falando, por exemplo, que fazer xixi em público é ruim porque faz mal para a saúde, porque pode contaminar o ambiente coletivo. Então, quem faz xixi em público, ele está sendo tratado como infrator, não é porque ele é pornográfico, porque atenta a uma moral, porque esse comportamento pode causar mal para aquela coletividade. Isso é um exemplo que eu tirei agora da cabeça. Rapidinho, só te cortando, Oi. O que o Velk está falando, Bruno, eu também concordo com ele, não entra num conceito de bem e mal religioso. Isso aí entra no conceito de ética, que é uma construção de regras para a cidadania, entendeu? No conceito de cidadãos, de grupo. Mas só uma coisa, sem cortar vocês dois. Até esses conceitos que vocês estão usando agora vieram da religião. É isso que eu estou falando para vocês. Então, mas daí tem uma distorção.
Não, aquele, não quero, não. sabe, não, sim, vai lá, sabe naquele livro Deuterônimos, Sim. uma coisa assim, que tem as regras? Aham. Aquilo lá era um código sanitário e código civil dos hebreus, né? Sim. Então, muita regra que tá lá é regra sanitária. Por exemplo, lá fala de não ter cachorro. Sei lá. Porque tem cachorro que comia lixo, o lixo vai traz doença e vai fazer mal para você. Então não coma. Não comer animal imundo. Se você comer animal imundo, você vai dar gasto para nós, porque você vai ter que tratar de você que você vai morrer. Então, lá naquele livro, além das regras morais e religiosas, tem regras sanitárias também. Não é porque ela tá lá na Bíblia que ela... Entendeu? Então, por isso que eu falei que a religião, você falou da Bíblia, incorporou e depois, de certa forma, modificou os conceitos que existiam antes e que passaram a ser religiosos. Entendeu? Aí, por exemplo, adventista não come carne de porco. Judeu, muçulmano, tal, né? Mas eles não comem carne de porco porque está na Bíblia que não pode comer carne de porco. Beleza. Na época, não se comia carne de porco porque ela não tinha segurança sanitária. Hoje, essa regra não faz mais sentido. Então, o motivo que ele não come carne de porco se tornou religioso. Na época, não era. Na época, era um motivo sanitarista. Sim, mas na época que você tem... Vamos localizar aqui a 3 mil anos atrás. Hoje já não faz mais sentido. Sanitariamente falando, faz sentido religioso para quem adequa essa teoria. Mas as pessoas adotaram esses conceitos e esses hábitos já com base nos conceitos religiosos. Elas não vão pesquisar como é que era lá atrás, de onde veio. Elas aceitam as regras, passam e ficam. Não tem essa questão, esse senso crítico que fala assim, deixa eu ver onde nasceu essa regra. Ninguém faz isso, eles apenas aceitam e pronto. Sim, isso aí é falta de senso crítico, é crônico, isso aí sempre foi. Infelizmente, tá? Sim. Se tivesse senso crítico, ele não ia ter gente batendo continência para pneu hoje, né? Aproveitei, a tirada gratuita, né? Mas isso aí, na verdade, é o seguinte, né? Também a religião também, ela se mistura com política também, e a ausência de senso crítico beneficia determinado número de pessoas, né? Você já assistiu uma série chamada Saperialdi? Não. Tem na HBO Max agora, é uma série espanhola. E assim, a temática é LGBT, então é meio complicadinha. Mas a parte filosófica da coisa é legal. Tem uma parte que pesquisa lá, a pasta vermelha. No YouTube tem, com certeza. E exatamente, assim, as pessoas chegam, porque ela quer estar embutida no senso comum, ela chega a perder a condição, a sensibilidade do mundo. Se todo mundo está fazendo desse jeito, eu sou obrigado a fazer desse jeito. E a religião, nesse sentido, vira um instrumento para você dominar. Sim. Como diria Karl Marx, né, é o ópio do povo. A grande sacada do homem foi essa. Quando ele falou que, não, eu converso com a lua, converso com o sol, ele fala através de mim, ele sacou que tinha poder, a partir dali nasceu todas as religiões estruturadas como são hoje. Tem sempre um cara que ele é o canal entre a coisa, como é que fala? Não sei nem falar o nome. O divino fala através de uma pessoa exclusiva. E essa pessoa se torna poderosa. Exatamente. Pode continuar. O tema não é esse, né? Um dia a gente pode devagar sobre o Antônio. O caos não é uma divindade do Antônio? Porque você é mais idólatra do caos do que eu de Cristo, Isso é verdade. Tem que destruir tudo para depois vir montar direitinho, entendeu? Mas pense no seguinte, né? Não existiria ordem se não existisse o caos. Exatamente. E ela... desculpa, que eu tô cortando todo mundo hoje. Quem que eu cortei? Não, pode falar, pode perguntar pra Elaine. Não, pode perguntar pra Elaine o que ela
acha sobre esses conceitos de bem e mal. Que a Elaine, aquela aluna que fica quietinha, assim, quando ela olha pro outro lado, assim, ela fica tentando, achando que vai escapar de responder. Mas e aí, Elaine? Cara, é difícil falar isso, porque eu tenho esse conceito formado dentro, né? Mas eu concordo com o que os meninos falaram, de talvez fosse uma característica do ser humano. A gente ia julgar o que seria bem e mal, não sei. É difícil falar, porque tudo leva ao conceito da religião, né? Porque a gente aprendeu, que a gente cresceu assim. Então é difícil falar, mas não consigo imaginar. Vamos. Desculpa, Elaine. Porra, tô cortando todo mundo mesmo hoje, hein? Tá chato hoje, hein? Tá foda. Hein? Uma coisa. Vamos, mais um tema aqui que eu queria puxar com vocês. Sem religião, como vocês acham que seria a questão de preconceito, orientação sexual, de preconceito, até preconceito racial, tá? Porque muita gente sustenta que tá na Bíblia a desculpa para ser racista. Por que eu pergunto isso? Relação à orientação sexual, preferência sexual, qualquer nome que você queira dar. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, isso era normal, tá? Homens se relacionarem com homens, mulheres com mulheres, era normal. Começou a se tornar pecado durante a Idade Média, quando a Igreja Católica ganhou força junto aos governos. E aí mudou tudo, e dali, talvez seja dali mesmo que esteja hoje nossos conceitos modernos, assim, hoje, vem desse período. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que a gente teria uma sociedade tão preconceituosa com esse tipo de coisa, seja com a cor da pele, seja com orientação sexual? Começo. Eu acho que em relação à sexualidade, com certeza a sociedade seria mais tolerante. Isso sem dúvida. A intolerância sexual é decorrente da ideia de que o comportamento sexual do outro é pecaminoso. Em relação à raça, aí eu duvido. Por quê? Você imagina, muitas vezes a cor da pele é determinante para o cara cometer preconceitos, né? Você vê, lembra aquelas Tutsis e não sei o que lá na África? Para nós, olha para eles, são igualzinhos. Mas ali é no caso de... Não é por conta da cor da pele, né, velho? Que é questão tribal, sim. É cultural, é tribal, sim. Mas eu não duvido que esse preconceito deles tenha fundo religioso também. Então, é um aspecto tribal. Agora, por exemplo, você vê a estrutura de castas da Índia, é totalmente religiosa. Religiosa total. Talvez, mas assim, na minha negócio, o preconceito por você colocar a pessoa em categorias diferentes também é uma forma de dominação, e essa forma de dominação não é originária apenas da religião. É originária de alguém que exerce o poder. Se você, a partir do momento que você separa pessoas em dois grupos, você controla elas. Fica fácil você dominar o ser humano que acha que quem nasce no Nordeste é inferior a quem nasce no Sul. E quem Bom, aí a gente segue, né? Que negros inferiores a brancos, etc e tal. Mas é uma forma de dominação. Enquanto houver dominação, alguém vai usar essa forma. Antônio. Essa questão da homossexualidade, por exemplo, é totalmente religioso, entendeu? A religião, o cristianismo, né? E o islamismo. Na verdade, o cristianismo ele veio do Alcorão, né? Não, todos eles nasceram juntos, né? Judaísmo, o cristianismo e o islamismo nasceram no mesmo lugar, depois foram tomando caminhos diferentes. Exato. Nasceram do Torá, na verdade, né? Tanto que o Torá. Até porque Jesus era judeu. Isso. Exato. E para os judeus, os cristãos, eles são impuros, né? Porque para o judaísmo só existe o Velho Testamento, o Novo Testamento não existe. Eu até tenho um amigo, né, que ele é judeu, e ele até comenta, ele fala, cara, por isso que a gente é até amigo, né? Eu não conto isso pra ninguém, mas eu odeio cristão e tal, e aí eu dou risada, né, e tal, por isso que a gente é amigo.
E aí ele fala, Cara, e aí ele fala isso mesmo, e eu também concordo com ele. Ele fala, como que podia Deus perfeito, onisciente, atemporal, ter duas palavras, uma distinta da outra para o mundo? Não tem sentido. O que ele fala no Velho Testamento, ele desmente no Novo. Como? Se ele é onisciente? Eu também olho assim e falei, velho, deixa os cristãos em paz, deixa eles serem burros, pô, normal. Aí ele dá risada, entendeu? E é verdade, cara. Deus disse lá na Bíblia, no Velho Testamento, que ele, o homem que se deita com o outro é abominável. Entendeu? É abominável. Mas no Novo Testamento ele desmente isso. Entendeu? E aí o que a maioria dos cristãos fazem? Eles vão lá para o Velho Testamento para poder punir, julgar, fazer coisa errada. Quando você critica ele vai para o Novo Testamento. É assim que ele fica fazendo. E realmente, cara, no Novo Testamento diz que é para... não só essa palavra, né? Porque isso também está no Velho. Que é para você amar todos por igual e cada um sabe o caminho que vai trilhar, entende? E aí desbanca esse primeiro do Velho Testamento que diz que o homem que se deita com o outro é mau, é vil, abominável, não tem até uma passagem que diz que não há nenhum deles que faça o bem. Diz claramente isso, entendeu? Então, tipo assim, cara, você pega isso aí, você lê, como todo cristão não é teólogo, e a maioria não é, e quem é também, porra, se faz isso já errou, já, ele lê, ele não tem entendimento científico do estudo bíblico, ele lê aquilo, ele interpreta ao jeito dele, conforme o comportamento dele, conforme a sociedade que ele nasceu, o grupo de amigos que ele faz parte, entendeu? Aí, parceiro, é só desgraça. É literalmente assassinar em nome de Deus, como os bolsonaristas fazem. E você, Elaine? Eu acho que, ao mesmo tempo que lá na Bíblia diz que a gente tem que amar a todos, ao mesmo tempo ela fala lá do conceito família, né, de homem, mulher e os filhos. A minha base católica foi do Cônego Aldomiro, que ele era um padre, vamos dizer assim, velho, né? Ele tem uma formação religiosa bem antiga, morreu com 96 anos, e ele, na época, a gente achava aquilo, vamos dizer assim, normal. Ele, por muitas vezes, ele tirou pessoas de dentro da igreja porque ele descobriu que a pessoa era homossexual. Então, enquanto ele não sabia, aquela pessoa servia para a igreja. E depois que ele descobriu, aquela pessoa já não servia mais. Então, mudou todo o conceito que ele tinha da pessoa por conta disso. Entendeu? A pessoa estava ali, trabalhava para a igreja, estava sempre servindo, e a partir daquele momento que ele descobriu, ele tirou a pessoa de lado. E aquilo, vamos dizer assim, foi... Desculpa, depois eu explico o porquê. Aquilo foi um choque para a gente também, e como os jovens dentro da igreja, todo mundo ficou meio assim, né? Falar, poxa, o padre fazer isso, né? Ele é uma pessoa normal, igual a gente, por que esse preconceito? E foi nessa época que ele acabou afastando um pouco a juventude da igreja, porque aí que a gente começou a entender que esse preconceito era da religião, não era dele. Porque muitas outras pessoas dentro da igreja começaram a colocar isso para fora também, do preconceito de, aquele rapaz lá, ele é homossexual, então ele não pode participar da igreja. A gente chegou a ver pessoas a trocar de banco porque a pessoa estava sentada lá. Então eu acho que a religião tem uma culpa muito grande em relação a isso.
ao preconceito, principalmente no caso de homofobia. Você colocou um ponto engraçado aí, né? Que em tese religião é para despertar o melhor nas pessoas e desperta o pior, né? É louco isso. Ô, gente, só uma hora, eu dei a gargalhada aqui, porque o Velcro tá caindo toda hora, e ele voltou com o nickname aqui de baixo. Por isso que eu dei risada aqui, que eu falei, pô, entrou o Vasco. Eu falei, pô, tá toda hora caindo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Seguinte, a última coisa que eu quero perguntar para vocês, pra gente já encerrar também. Esse conceito de ética e moral, de certo e errado na religião, interfere em muita coisa, né? Porque todos nós crescemos nele, então partimos dele, né? São raras as pessoas que rompem com isso, né? Rompem não de negá-los, de não segui-los, né? Porque está tão presente na gente, na sociedade, que você não tem como só negar, você tem como só romper. A questão das ciências. O que eu quero perguntar para vocês? Não estou falando ciência no geral, porque muita coisa avançou. O homem foi para a Lua, entendeu? O homem manda sinais lá para fora para ver se recebe algum sinal de outra civilização, que inclusive a gente até gravou um episódio sobre isso, como se ficaria a sociedade. Nossa, se a gente conseguisse fazer contato com uma outra civilização extraterrestre, né? É o primeiro episódio nosso aqui do podcast. E isso, para mim, isso afetaria na religião, tá? Mas muito embora o conceito de moral e ética não tenha impedido das agências espaciais tentarem, de alguma forma, esse tipo de contato, apesar de ser muito pouco provável. Mas eu quero dizer, por exemplo, na genética e na ciência genética, assim, por exemplo, a religião, a gente sabe que coloca várias barreiras, os conceitos religiosos colocam várias barreiras para, por exemplo, células-tronco, entendeu? Para o clone, também de alguma forma para métodos anticoncepcionais, porque tem religião que até há pouco tempo, salvo engano, acho que foi o Papa agora que falou para as pessoas usarem camisinha, né? Que até antes não pode usar camisinha, que é pecado. Né, de método da pílula, né? Tem até aquela música do Daí José, né? Parei de tomar a pílula. Olha onde eu fui. Eu queria saber de vocês o seguinte, velha, eu queria saber de vocês o seguinte, como vocês acham que está... Eu perguntei lance de intelectual, essas coisas, de bem e mal. Eu queria saber o seguinte, como vocês acham que estariam avançadas ciências genéticas sem a religião? Começa quem quiser. Posso começar? Claro. Tá. Bom, começa ali, né, no século V, quando Hipátia de Alexandria, que era uma matemática, astrofísica, astróloga. Astrônoma, obrigado. Astróloga é que... astrologia, estou viajando. Astrônoma, ela... tinha muitos estudos, e ela foi assassinada pelos cristãos daquela época. Quando eles tomaram o poder, né, eles mataram todos que não aceitavam Deus. Com isso, a igreja queimou tudo que tinha de estudo dela, na Inquisição moderna, quanto também na Inquisição medieval, tudo que era científico foi queimado, foi descartado. A tecnologia, os avanços tecnológicos seriam muito maiores se não existisse religião, se não existisse o cristianismo em si. Um claro exemplo disso que você até citou foi o Papa, né, na época, dizer que não era para usar camisinha, porque era anticristão. Ele teve um caso muito grande, né, que na África pararam de usar camisinha justamente porque o Papa disse, e isso criou uma grande epidemia de AIDS. A AIDS existe hoje em grande escala pelo cristianismo, por causa dele. Ele foi o precursor para difundir essa doença no mundo. Aquela doença que ele mesmo diz que é uma coisa ruim, entendeu?
Você tá se referindo indiretamente, né? Não que tenha sido assim, não, vamos propagar a AIDS. É uma consequência da campanha anti-preservativo. Isso, exatamente. De anti-preservativo. A religião, ela sempre trouxe coisas ruins, entende? Nunca trouxe nada de bom. O que tem de bom é imitação, foi uma incorporação de outras eras, outros povos, que ele incorporou para si, entendeu? Nunca foi bom. Meia hora de leitura sobre a Inquisição medieval católica e a Inquisição moderna evangélica, você já vê que a religião não é boa. Belk, Vasco. Não, eu tô pensando aqui, eu acho que eu sou forçado a discordar. Assim, de certa maneira, os limites éticos da religião. Durante por causa da religião. Isso interfere. Só que isso não impediu ninguém de fazer. Sabe por quê? O desafiar o estabelecido é que move as pessoas. Porque se você não tem o limite, se você não tem a necessidade de você desafiar esse limite, você fica na mesma. Você não tem por que evoluir. Já está confortável. Entendeu? Então, se você pensar nisso, que o pessoal desafiou ao conceito que até era redonda e foi navegar naquele sentido. Talvez eles não precisassem fazer isso, por que eles iam fazer? Entendeu? É aquela sensação de proibir o levar. Não sei, tô chutando, tô especulando. Agora, em termos modernos, você vê, não podemos fazer pesquisa célula-tronco porque isso afeta motivos religiosos. Mas o motivo religioso de quem? Entendeu? Aí sim, afetaria. Mas também ninguém deixou de pesquisar por causa disso. Não, um exemplo disso é a questão do aborto. Um monte de cristão é contra o aborto e não aprovaria, não permitiria que outras pessoas pudessem ter essa possibilidade. E Antônio. É simples, é só não abortar. Se o cristão não quer, não aborta. Concordo com você em gênero do grau a questão do aborto, mas eu falo pra você, sabe quem não faz aborto? Quem? Pobre. O pobre faz com psicotec e agulha de tricô, né? Rico faz aborto em clínica sofisticada. Fica tranquilo. Ninguém deixou de abortar porque é pecado. Você acha que não teve, Antônio, muito mulher que teve caso com pastor, até com padre, que não vai abortar? Sim, cara, mas eu não tô falando dessa questão. É lógico que eu sei que isso acontece. O que eu tô falando é que não é liberado. Então, tipo assim... Isso dá mais importância. Antônio, você dá mais importância pra isso do que a gente. Lógico que eu dou importância. Eu vejo que é um caso muito, muito grande e severo de cidadania. Se houvesse essa possibilidade para todos, a gente teria muito mais facilidade e muito mais prosperidade no nosso país do que proibindo isso. E isso dá cadeia. Se uma pessoa pobre que não tem contato fizer um aborto com citotec, por exemplo, e passar mal e for para o hospital e for constatado que ela tentou aborto, ela é presa. Simples. Só uma coisa aqui, a gente não pode esquecer de falar da interferência, principalmente da Igreja Católica nas ciências, o que aconteceu com Galileu Galilei, né? Que depois de séculos rendeu um pedido de desculpas, né? Sim. Mas isso não impediu ele de estudar, né? Eu acho que se não fosse proibido, talvez não tivesse instigado. É nesse sentido que eu falo, porque as coisas só funcionam se você tem uma resistência. Se você não tiver resistência... Não, isso aí eu discordo, cara. Como assim? Antônio, se você só tem bronca de religião porque você se sente incomodado com isso. Se você não se sentisse incomodado com isso, você não estaria aqui falando. É nesse sentido, entendeu? Mas esse aí é o meu caso. E há outros casos assim também, mas não necessariamente, ainda mais falando de Galileu Galilei, que sempre teve vontade de estudar.
Eu acho que o pior de uma religião, na verdade, Antônio, já que a gente está entrando nesse aspecto, eu lembro de um caso jurídico que um juiz escreveu, literalmente isso, eu vi a sentença, lá do norte, escreveu que a pessoa, que ele estava condenando a pessoa porque ele teve uma revelação da Virgem Maria, que essa pessoa era culpada. Ele escreveu isso numa sentença. Aí você fica imaginando, né? Você vai contestar sempre para quem, né? Você não dá para você pedir para a Virgem Maria falar se o cara tá errado ou tá certo, porque já que ela é divina, ela tá certa. E se você for devoto de Virgem Maria e realmente assim, pô, será que eu tô errado mesmo? Esse aspecto nela pode causar problemas, né? É só uma coisa. Como me instiga a fazer o contrário, né? Porra, o cara é retardado, deixa eu seguir trabalhando. Só uma coisa, o Alexandre de Moraes teria intimado a Virgem Maria depois. Ah, sim. A piada. E aí, Elaine? Eu acho que a ciência é um dos grandes erros da igreja, principalmente da igreja católica. Que eu acho que buscar cura, buscar proteger a vida, não é pecado. Eu acho que isso é um dos grandes erros, né, da igreja. Mas, aos poucos, vamos dizer assim, que o Papa está abrindo a mente, né? Começando a entender o mundo, né? Mas ele tem enfrentado bastante resistência dentro da igreja católica quanto disso. É porque não é só ele que manda, né? Então, é difícil. Há muita gente por trás dele. Então, ele também acho que ele não pode expressar a sua opinião. Então, mas eu acho que em relação ao uso de camisinha, a pesquisas com célula-tronco, acho que isso tudo, a igreja não tinha que dar opinião, começa por aí, né? Mas como ela é uma importante, uma opinião importante, e muita gente leva ao pé da letra, né? Muita gente não aceita por causa disso. Fala, não, isso é errado, não pode fazer isso. Estão brincando de ser Deus, né? Exato. Que os cientistas brincam de ser Deus. Não é, eu acho que eles estão buscando melhorar a vida. Então, que eles continuem, façam pesquisas, continuem fazendo as pesquisas com célula-tronco, que isso pode trazer grandes vitórias para muitas pessoas, né? E eu acho que a igreja não tinha que se meter nisso, não. Tem um exemplo disso aí de religião, é aquela, eu não sei qual que é a vertente da igreja evangélica, desculpa se alguém estiver ouvindo aqui, eu não tenho esse conhecimento, peço desculpa mesmo. Mas é que não pode fazer transfusão de sangue. Imagina. Tem uma religião que não aceita. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Entendeu? Então, mas cara... Tem muitos médicos que passam por cima disso, né? Para salvar a vida. Tem muitos médicos que fazem isso. Só que tem muitos caras que não fazem, né? A pessoa morre, né? Isso é muito louco. A Glória Maria uma vez contou uma história que ela estava subindo o Everest e tinha um senhor sentado numa cabaninha. Ela falou que estava muito frio. E um senhor que aparentemente, ela falou, ele estava morrendo. E ela, com a equipe subindo, parou, viu que ele estava ali numa situação, chamou a equipe de resgate e levou ele para o hospital. E ela foi massacrada pela família. A família queria matar ela, porque eles disseram que na religião deles, quando a pessoa chega numa certa idade, eles deixam a pessoa lá para morrer. E ela infringiu uma lei, uma regra da religião deles. E ela falou que ela não se arrepende. Ela falou que ela pediu perdão para Deus, mas que ela não se arrepende, porque tem certas coisas, né, que ela falou que estão acima da religião. Como que ela ia deixar a pessoa lá morrer? E ela salvou ele. Ele voltou para casa depois. Mas como é que foi a relação depois dele com a família, né? Esse é o problema. De repente ela criou outro problema lá e não sabe. Talvez se ele tivesse morrido, tinha resolvido. Isso talvez seja um pouco, fugindo um pouco do assunto, seja um pouco dessa mania que a gente tem de ver o mundo com os olhos ocidentais, né? A gente, por exemplo, o Everest, lá é o Oriente, lá os caras têm outro tipo de religião, outro tipo de costumes, e a gente tem o hábito de ver isso e recriminar. Por exemplo,
quando apedrejam alguém porque cometeu adultério. Cara, isso não é um absurdo. Isso é a pena que eles impõem lá, cara. Então, se a pessoa sabe que tem essa pena, então por que você vai cometer adultério? Você sabe que você vai ser apedrejado aí em praça pública. A gente não tem que olhar dessa forma. Falar que é um absurdo. Fala, cara, se ela cometeu, a pena lá é essa, como tem países que têm pena de morte. Por exemplo, tem alguns estados, né, estadunidenses que tem pena de morte. Entendeu? Eu não vejo ninguém aqui ficar, pô, que absurdo. Entendeu? Muita gente defende, não, tem que matar bandido mesmo. Só que quando é apedrejado, só porque é uma religião diferente e é uma civilização diferente, vamos colocar assim, não, aí não pode. Entendeu? Mais alguma coisa? Eu já acho absurdo matar qualquer pessoa desse jeito, mas tudo bem. Tanto prisão perpétua, prisão na cadeira elétrica, quanto apedrejado, né? Mas vida que segue, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, Velk. O Velk, principalmente, foi em cima da hora aí que aceitou o convite. Né? Obrigado mesmo, cara, por aceitar participar aí. Esse podcast é quinzenal. A gente está sempre tratando sobre hipóteses. Espero que vocês participem mais vezes. Tá? Se quiserem, é só falar que quando eu tiver com tema, eu mando o tema para vocês. Dessa vez eu não vou falar qual é o tema da semana que vem, porque eu não sei, daqui a 15 dias que eu não tenho certeza ainda, que eu tenho que construí-lo. Tá bom? Muito obrigado, Velk. Obrigado, Antônio. Elaine, obrigado novamente. E é isso aí, gente. Precisou? Abraço. Grande abraço para vocês. Não esqueçam de seguir a página do Instagram lá do Multiverso da Hipótese, tá? Detalhe. Que lá a gente coloca os links para vocês ouvirem no podcast, no Spotify e no YouTube. Beleza, gente. Muito obrigado. Obrigado. Bom final de domingo para vocês. Até mais. Deus abençoe. Valeu. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau.